Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima, para a turma do nono ano. Pois é, galerinha, nós estamos agora com o livro número 3, certo? Lembrando que o livro de vocês já está disponível no cursinho Líder, certo? Então, quem não tem, vamos adquirir. Por hoje, como foi anunciado ontem, né? Se não me engano foi ontem ou foi hoje que foi anunciado. Eu digo hoje, pessoal, se não me engano, hoje é dia 4 ou é dia 5 de novembro. Não sei ao certo a data, porque eu estou com as preocupações. Mas vamos lá. Hoje eu ainda vou disponibilizar por meio de PDF, certo? Nessa aula de hoje. Mas nas próximas vocês já vão ter que adquirir o livro, beleza? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje, pessoal, vai ser diferente. A gente encerrou, pessoal. Eu quis encerrar a parte de circunferências, porque a gente vai entrar agora em trigonometria. Essa palavra vocês já devem ter visto, certo? Só que nós vamos trabalhar trigonometria no triângulo, retângulo, certo? Então a gente tem aqui, pessoal, as razões trigonométricas. E a primeira razão trigonométrica que a gente vai ver é a tangente. Existem, se não me falha a memória, são 6 razões trigonométricas. Nós temos a tangente, temos o seno, o cosseno, a cotangente, a secante e a cossecante, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é o índice de subida, certo? Onde é aplicado esse conhecimento de índice de subida? Por exemplo, quando você está andando em determinada rua e você vê que aquela rua tem uma ladeira, né? E aí o que é que a gente faz, né? Geralmente a gente vê o tamanho da ladeira e se a gente tiver, por exemplo, de bicicleta, a gente analisa se dá para subir andando na bicicleta ou se dá para subir em cima, subir a ladeira em cima da bicicleta ou empurrando-a, né? Isso a gente analisa muito dependendo da inclinação da ladeira. Quanto mais íngreme for a ladeira, mais difícil fica de subir de bicicleta. E a gente precisa de pé. Então, quando a gente fala a inclinação dessa ladeira, a gente está falando sobre o índice de subida, certo? E como é que eu faço para calcular o índice de subida? O índice de subida é fácil, pessoal. Para vocês calcular o índice de subida, vocês precisam ter aqui, primeira coisa, você precisa ter o afastamento, certo? E depois a altura, certo? O afastamento é o seguinte, não sei se você a maioria de vocês já andaram lá naquela rua que você sai da catedral e sobe em direção ao Grêmio, né? Já na rua no percurso mais pequeno. Lá você vê que aquela ladeira é muito íngreme, né? Uma das ladeiras mais íngremes aqui da cidade de Floresta, se não for a mais íngreme da cidade. Então o que acontece? Quando a gente vai pela pista, pelo asfalto, ali é o percurso que a gente está fazendo, certo? Então, o que seria o afastamento? O afastamento seria o início da ladeira, a distância do início da ladeira, certo? Até o final, só que em forma de uma projeção, certo? Se você for seguir em linha reta, sem subir, ok? Esse é o afastamento. E o que é a altura? A altura a altura aqui, né? É a altura da ladeira, né? A altura da ladeira. Então, o que você vai fazer para poder encontrar o índice de subida? O índice de subida é o seguinte, pessoal, ó. Você vai pegar a altura e dividir pelo afastamento, ou deixar mesmo somente em forma de fração, certo? Por exemplo, vamos supor que a ladeira lá ela tenha na faixa de uns 15 metros de afastamento e ela tenha, por exemplo, 4 metros de altura. Qual será o índice de subida? Então, eu posso representar aqui, ó. Se a altura é de 4 metros, então eu coloco 4. E se o afastamento for de 15 metros, por exemplo, a gente coloca 15, ok? Então aqui, pessoal, nós temos aqui 4 sobre 15, ok? Esse é o índice de subida. Eu posso transformar, deixar assim, ou eu posso dividir 4 para 15, né? Que aí eu vou ter um número decimal.
Se pedir em forma de fração, só deixar dessa forma aqui, ou simplificar depois, certo? Se pedir em número decimal, só basta dividir o número de cima pelo de baixo, ok? Lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando com o triângulo retângulo, e no triângulo retângulo tem como a gente jogar aqui o teorema de Pitágoras, não é isso? Se eu quiser, por exemplo, saber qual é o tamanho do percurso, né? Eu sabendo o afastamento e a altura, eu posso jogar o teorema de Pitágoras aqui. Lembrando que aquele conhecimento do teorema de Pitágoras, nós vamos trazer parte dele para cá, certo? Então, esse é o índice de subida, viu, pessoal? O índice de subida, você vai pegar a altura e colocar sobre o afastamento. Só é isso, viu? E esse conhecimento agora, que eu acabei de ensinar a vocês, vocês vão aplicar ele, certo? Na questão da letra... Aliás, vocês vão aplicar ele na primeira questão da página 36, certo? Quem tiver o livro, já abre lá na página 36. Quem não tiver, vocês vão colocar aí, eu vou passar aí no PDF, ok? Da primeira questão, vocês já vão aplicar esse índice de subida, beleza? Agora, pessoal, para a segunda questão, vocês vão aprender as seguintes situações. Vamos relembrar aqui sobre o teorema. Vamos lembrar aqui um pouco sobre o teorema de Pitágoras e a gente vai trazer para cá, certo? Outra coisa, pessoal, sobre o índice de subida, ó. O índice de subida, pessoal, se você tem uma mesma ladeira, para qualquer ponto que você pegue aqui e qualquer afastamento que você pegue, e a altura relativa a esse afastamento, o índice vai ser o mesmo. Por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho 2 metros de afastamento, eu tenho 1 metro de altura, então a razão aqui é 1 sobre 2. Quando eu tenho 4 metros de afastamento, minha altura é 2 metros. Então, perceba que eu tenho 2 sobre 4. Mas 2 sobre 4, simplificando, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Da mesma forma é aqui, ó, se eu tenho 8 metros de afastamento, eu tenho 4 metros de altura. Então, fazendo 4 sobre 8, simplificando, eu tenho a mesma coisa que 1 sobre 2. E aí, para qualquer ponto do afastamento e sua altura relativa, nós temos o mesmo índice de afastamento. Ok? Então, pessoal, agora a gente vai vir agora para cá, certo? Vamos estudar de fato agora as razões trigonométricas, ou seja, a tangente. Nós vamos ver aqui primeiro a tangente, ok? Então, vamos relembrar o seguinte. Pessoal, vocês lembram que lá quando a gente estava estudando sobre o teorema de Pitágoras, né? Nós tínhamos, por exemplo, o triângulo retângulo. Eu expliquei para vocês que no triângulo retângulo nós temos o ângulo reto, né? E nós temos a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, não é isso? Ou seja, para encontrar ela, nós precisamos também ter como base o ângulo reto, né? Por quê? Porque o lado oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa, certo? Então aqui vai continuar do mesmo jeito, pessoal. Isso aqui vai ser a hipotenusa. Eu expliquei para vocês que os outros dois lados são chamados de catetos, certo? Só que agora, esses catetos vão receber nomes de acordo com os ângulos, certo? Ele pode ser cateto oposto ou pode ser cateto adjacente, dependendo do ângulo de referência, certo, pessoal? Na prática, eu vou partir aqui para o desenho do caderno para vocês entenderem qual é essa diferença entre os catetos e como é que a gente pode identificar. Pronto, pessoal, pausei o vídeo para desenhar aqui o triângulo, para não ficar muito longo o vídeo. Então, nós temos aqui esse triângulo, aparentemente ele é retângulo, né? A gente vai traçar aqui o ângulo reto ele é aqui, certo? Então, nós vamos entender, pessoal, o que é o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa, certo? Primeira coisa que você deve saber, pessoal, que a hipotenusa, ela sempre vai ser oposta ao ângulo reto. Então, é aquela situação, né? Vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Isso aí, de cara, a gente já vai saber que esse lado aqui, ó, é a hipotenusa, ok? Vou colocar HI, significa hipotenusa, certo? Agora, presta atenção. Se aqui é um ângulo reto, aqui vai me dar um ângulo e aqui vai me dar também um outro ângulo, certo? Aqui é um ângulo e aqui é outro ângulo, ok?
Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui, pessoal, chamar isso aqui de ângulo alfa, beleza? Um ângulo alfa. Deixa eu só dar uma aproximada aqui, pessoal, para vocês poderem compreender melhor. Então aqui eu tenho um ângulo alfa, certo? E aqui eu vou ter um ângulo beta, beleza? Ângulo alfa e um ângulo beta. Preste atenção. Eu vou chamar esse lado aqui, pessoal, de lado A, beleza? E aqui eu vou chamar de lado, ó. Vou chamar isso aqui de lado A, esse lado aqui de lado A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C, ok? Eu sei que a hipotenusa já é o C, certo? Aí vamos lá. Preste atenção. Quem é o cateto adjacente? Se eu perguntasse assim, quem é o cateto adjacente? Aí você teria que falar o seguinte, depende. Depende de quem? Depende do ângulo que você está falando. Por quê? Porque dependendo do ângulo, o cateto ele pode mudar. Se eu perguntasse aqui somente, quem são os catetos? Os catetos a gente sabe que é A e B. Mas quando eu pergunto, quem é o cateto adjacente? Aí você pergunta, aí você tem que se perguntar, cateto adjacente a quem? Aí você tem que precisa do ângulo, certo? Se eu perguntar, quem é o cateto, ó, cateto adjacente do ângulo alfa? Aí eu analiso. Qual é o lado que está colado? Qual é o cateto que está colado a alfa? Se vocês imaginar, ó, aqui, esse lado aqui é a hipotenusa. E aqui é um cateto, não é isso? Mas qual é o cateto que está colado a alfa? É esse cateto aqui. Então, o cateto adjacente a alfa é o lado B. Lembrando, pessoal, é só você lembrar assim, ó, cateto adjacente. Adjacente é o que está ao lado, certo? Colado. Então, qual é o lado que está colado a esse ângulo? O lado que está colado a esse ângulo é o lado B, certo? E quem é o cateto? Ó, cateto adjacente a beta. Aí eu analiso. Se aqui é uma hipotenusa, qual é o cateto que está colado a beta? O cateto que está colado a beta, ó, é o lado A, certo? Então, por isso que ele vai, o cateto adjacente, ele vai depender do ângulo, certo? Então, vocês precisam ter o ângulo de referência, certo? O cateto sempre vai, o cateto de beta vai ser sempre A? Não, depende da posição que beta esteja, ok? Então, lembrando aqui, pessoal, ó, cateto adjacente a alfa é o B e cateto adjacente a beta é o A. Se a gente fosse tratar aqui de cateto oposto, que é um cateto oposto de alfa, cateto oposto de alfa, é só olhar, ó, alfa, qual é o lado que está oposto a alfa? Aí eu analiso aqui, ó, do outro lado de alfa eu tenho o lado A. Então, o cateto oposto a alfa é o lado A, certo? E quem é o cateto oposto a beta? Cateto oposto a beta eu tenho o lado B. Então, por isso, pessoal, que o cateto oposto e o cateto adjacente depende do ângulo de referência. Nesse caso aqui, ó, quem é o ângulo de referência que eu tenho aqui? Eu tenho um alfa. Então, se eu tenho um alfa aqui como referência, cateto oposto de alfa é A e cateto adjacente de alfa é B. Se eu tenho um beta como referência, cateto oposto de beta é B e cateto adjacente de beta é A, certo? Só lembrar dessas palavrinhas, ok? E a hipotenusa é sempre a hipotenusa, ok? Agora, pessoal, a gente vai para as relações trigonométricas. Nós vamos ver aqui, pessoal, vocês já entenderam o que é o cateto adjacente, cateto oposto e a hipotenusa, certo? Então, vamos lá. Qual é a relação da tangente? Pessoal, a tangente, ela sempre é da seguinte forma. A tangente, ó, tangente, certo? Ela vai ser o seguinte. Por exemplo, a tangente de um ângulo qualquer, eu vou colocar aqui o ângulo θ, certo? Ó, θ é essa bolinha aqui, ó, com esse tracinho no meio. É uma letra grega, ok? Vou colocar, quando eu falo θ, pessoal, é um ângulo qualquer, certo? A tangente de θ vai ser o cateto, ó, cateto oposto,
certo? Ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Essa é a tangente de θ. Aí vamos lá. Na prática, professor, como é que seria aqui? Então vamos lá. Na prática aqui, pessoal, por exemplo, quem é a tangente de alfa? Olha, quem é o cateto oposto a alfa, né? Cateto oposto a alfa. Aqui é alfa. Cateto oposto de alfa é o lado A. Então vai ser, ó, A sobre... Quem é o cateto adjacente de alfa? B. Então é A sobre B. Ok? Aí vamos lá. Quem é aqui a tangente, ó, tangente de beta? Então vamos lá. Tangente de beta é o cateto oposto a beta. Quem é o cateto oposto a beta? É o B. Então vai ser B sobre cateto adjacente de beta, A. Lembrando, pessoal, que esse A, B, eles são números reais, certo? São números. Aqui eu estou colocando em forma de letra, mas na questão ele vai vir em forma de números, certo? Aí na tangente de alfa você vai pegar o número que está aqui, certo? E colocar sobre o número que está aqui, ok? Então, pessoal, essa é só lembrar dessa razão aqui, ó. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? É só lembrar de uma Coca-Cola, ó. Coca, certo? Uma Coca-Cola, ok? Coca. Tangente é uma coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Esse conhecimento que eu acabei de aplicar, que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão aplicar ele na segunda questão. Na segunda questão ele vai pedir para vocês fazer um desenho do triângulo retângulo, certo? Vocês vão fazer o triângulo retângulo do jeito que vocês quiserem. E lá ele vai pedir para vocês nomear com as letras, certo? Aí dá critério de vocês, e colocar os ângulos alfa e beta. E aí ele pede para você indicar quem é o cateto oposto a alfa e quem é a hipotenusa. Só isso, ok? Na terceira questão, ele vai pedir também para você fazer isso que eu acabei de dizer aqui, certo? Ele vai pedir para você identificar quem é o cateto adjacente a beta e ele vai pedir a tangente de alfa, certo? Então, o primeiro exercício já foi explicado para vocês, certo? Lembrando, pessoal, outra coisa, o índice de subida, ele é a mesma coisa que a tangente, certo, pessoal? Então, a tangente e o índice de subida é a mesma coisa, beleza? Ambos são são a mesma situação, certo? Aí vamos lá, pessoal. Vamos agora aqui para as outras razões trigonométricas. Já expliquei o que é a tangente. Agora eu vou explicar para vocês o que é o seno, certo? O seno. O que seria o seno, certo? O seno é representado pela seguinte sigla, ó. Sen, certo? Esse S pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Então vamos lá, ó. O seno de θ, certo? Lembrando, esse θ é um ângulo qualquer. O seno de qualquer ângulo no triângulo retângulo é o seguinte: você vai pegar o cateto oposto, certo? Ó, cateto oposto, e colocar sobre a hipotenusa, certo? O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Lembre dessa relação, ó. Lembre dessa relação, ok? Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Aqui nós temos o seguinte. Por exemplo, se eu perguntasse, quem é o seno aqui? O seno de alfa, por exemplo. Quem é o seno de alfa? Aí eu faço, ó. Seno de alfa é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a alfa? É o lado A, a medida A, certo? Então, medida A, certo? Sobre quem é a hipotenusa? Hipotenusa é a medida C. Então,
esse é o seno de alfa, certo? Seno de alfa é A sobre C. Quem é o seno de beta? Então vamos lá. Seno de beta vai ser... Quem é o cateto oposto a beta? Cateto oposto a beta é o lado B. Então a medida B sobre a hipotenusa, que é C, ok? Então veja, pessoal, que o seno ele pode mudar no mesmo triângulo retângulo, ele pode mudar, ó. O que é que vai depender? Depende do ângulo de referência, pessoal. Lembre-se disso. O seno, a tangente e o cosseno, que eu vou explicar daqui a pouco, ele depende do ângulo de referência, certo? Quem é meu ângulo de referência aqui? Meu ângulo de referência aqui é alfa. Quem é meu ângulo de referência aqui? Meu ângulo de referência aqui é beta. Então, esses valores eles podem mudar de acordo com o ângulo de referência, beleza? Agora vamos aqui o seguinte. Então, essa é a primeira relação. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para a gente fazer na prática, ok? A próxima relação, pessoal, é o cosseno, ok? Cosseno, seno e cosseno. O cosseno de um ângulo qualquer, certo? De um ângulo θ qualquer, nada mais é que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Aí vamos lá. O que é que acontece aqui, pessoal? No cosseno. Então vamos aplicar aqui o cosseno nesse triângulo retângulo aqui. Quem é o cosseno? Ó, cosseno, deixa eu só dividir aqui. Quem é o cosseno de alfa? Aí eu olho, cosseno, pessoal, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de alfa? Cateto adjacente de alfa é B. Então eu vou pegar B e colocar sobre a hipotenusa, ou seja, sobre C. Quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta nada mais é que, ó, o cateto adjacente, peço perdão, pessoal, por ter batido aqui no pedestal. Alfa sobre A, né? Cateto adjacente de beta é A e a hipotenusa é C, ok? Então, é isso. Lembrando que cada coisa pode mudar dependendo do ângulo de referência. Então, vocês precisam ter essas situações aqui. Agora, pessoal, tem só uma observaçãozinha que eu tenho que mostrar aqui a vocês sobre a hipotenusa. Ou sobre a tangente, perdão, pessoal. Sobre a tangente. O que é que... Qual é a relação, professor, que você tem a fazer aí? Ora, pessoal... Uma outra informação sobre a tangente é que eu posso dizer que a tangente de alfa ou a tangente de θ, ela pode ser também, pessoal, o seno de θ sobre o cosseno de θ, certo? Então, pessoal, eu posso dizer também que a tangente é seno sobre cosseno, ok? Professor, isso é verdade? É, eu posso explicar para vocês. Por exemplo, quem é a tangente de alfa aqui? Não é A sobre B? Mas vamos lá. Quem é Eu disse aqui que eu posso dizer que a tangente é seno sobre cosseno. Se a tangente de alfa é A sobre B, eu posso dizer que a tangente de alfa ela pode ser o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Da seguinte forma, se o seno de alfa é A sobre C, então eu vou ter, ó, A sobre C sobre B sobre C, certo? E aí eu tenho divisão de frações. Divisão de fração multiplica pelo inverso repete a primeira. Então eu vou ter aqui, ó, A sobre C vezes o inverso da segunda. Então se o C está embaixo, ele vai para cima. Se o B está em cima, ele vai para baixo. Como aqui, ó, eu tenho C aqui em cima e C aqui embaixo, corto com esse e esse. O que é que sobra? Em cima sobra A e embaixo sobra B, certo? Que é justamente, ó, tangente de alfa é A sobre B, ok? Então, pessoal,
essas as relações que eu tenho. Então, esse conhecimento que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão aplicar ele na quarta questão, certo? Na quinta e na sexta, pessoal, e na sétima, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer aqui a seguinte situação aqui. Deixa eu só explicar para vocês. Se eu só arrumar aqui um exemplo. Pronto, vamos para o seguinte exemplo. Vou dar aqui uns 2 exemplos que é para vocês poderem ver, certo? Deixa eu só desenhar aqui, pessoal. Vou pausar o vídeo para poder desenhar. Pronto, pessoal. Esse exemplo que eu vou explicar para vocês agora, vocês vão aplicar esse tipo de conhecimento aqui, certo? Na quinta questão e, consequentemente, na sexta e na sétima, certo? Só que na sexta e na sétima, os valores do seno, cosseno e tangente, eles são dados em forma de número decimal. Aí daqui a pouco eu dou um outro exemplo, certo? Vamos supor, pessoal, que você está na frente de um prédio, certo? Você está na frente de um prédio, ok? E aí, deixa eu fazer aqui só as casinhas aqui, ou a janelinha. Certo? Você está na frente desse prédio, você está bem aqui, ok? Aqui é você. Ok? Você está bem aqui. Você está a uma distância, certo? A uma distância de 30 metros desse prédio. Quando você olha para o topo desse prédio, você inclina sua cabeça a um ângulo de 60 graus, certo? Quando você vai olhar reto, você inclina sua cabeça a um ângulo de 60 graus. E você quer descobrir a altura desse prédio somente com essas informações, somente com a distância do prédio e o seu ângulo o ângulo de inclinação da sua cabeça. Como é que você faz para descobrir a altura desse prédio, certo? Lembrando que a altura, né, ela sempre é relativa. Perceba que aqui, ó, a parede do prédio, ela me forma um cateto. A distância entre o prédio e você, ela forma outro cateto. E a distância entre o topo do prédio e você, nada mais é do que uma hipotenusa, certo? Aí, beleza. Como é que você vai descobrir essa altura aqui? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa para resolver qualquer tipo de questão envolvendo o triângulo retângulo é você separar primeiro quem são cateto, o cateto, a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas para isso você tem que saber primeiro onde é que está seu ângulo de referência. Seu ângulo de referência está aqui, ó. Pessoal, se na questão ela lhe dá essas informações, é porque você vai usar uma delas. Não quer dizer que você vai usar todas. Pode ser que você use todas? Pode ser. Mas, dependendo da situação, pode ser que só use só uma dessas relações. Então, se vier isso aqui na questão, é porque você vai usar uma delas. E aqui já está indicando, ó, quem é o seu ângulo de referência. Quem é seu ângulo de referência? Meu ângulo de referência é 60 graus. Então, vamos lá. Se meu ângulo de referência é 60 graus, certo? Então, aí você já vai poder colocar aqui os elementos. Primeiro, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma hipotenusa. Se aqui é um ângulo de referência, o que é que essa medida aqui diz para você? Essa medida aqui, ela é o cateto adjacente. Por que cateto adjacente? Porque esse cateto está colado nesse ângulo. E o H significa o quê? O H é o cateto oposto, certo? Aí vamos lá, pessoal. Agora vamos aqui no seguinte. Qual relação você vai usar para encontrar a altura? Você vai usar seno, cosseno ou tangente, né? Aí vamos lá. Para você descobrir o que é que você vai usar, você vai analisar aqui o seguinte. A questão lhe deu o número de que aqui primeiro? A questão me deu o número do cateto adjacente, certo? Então, eu já sei que eu vou usar o cateto adjacente de 60, ó. Cateto adjacente de 60 graus. Isso aqui é igual a 30, ok? O que é que a questão quer que você descubra? Quer que eu descubra a altura.
E a altura está em qual elemento? Na hipotenusa ou no cateto oposto? Está no cateto oposto, certo? Então é H. Aí você agora vai imaginar o seguinte: qual é a relação que tem cateto adjacente e cateto oposto? Qual é a razão que tem o cateto oposto e o cateto adjacente ao mesmo tempo, os dois juntos? Aí vamos olhar aqui, ó. Onde é que tem aqui cateto oposto e cateto adjacente, os dois juntos? Será que é aqui? No seno? Se você perceber, não é no seno, porque no seno tem o cateto oposto e a hipotenusa. E lá na questão, no exemplo, não me deu o valor da hipotenusa. Então, não vou usar o seno. Será que é o cosseno? Porque o cosseno, ele me dá o cateto adjacente, mas ele me dá aqui o cateto oposto no cosseno? Não. Então, eu não vou usar o cosseno. Se vocês perceberam, eu vou usar a tangente, porque na tangente eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, os dois juntos. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar a tangente. A tangente de quem? Nós vamos utilizar a tangente de 60 graus. Então, vamos lá. Tangente de 60 graus aqui é quem sobre quem? É cateto oposto, né? Quem é meu cateto oposto? Meu cateto oposto é H. Então, eu vou colocar H sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 30. Sim, professor. Agora, o que é que isso aqui tem a ver com isso aqui? Agora sim que vai ficar interessante. Você vai utilizar aqui, pessoal, uma regra de 3. Como assim, professor, regra de 3? Ó, perceba aqui, pessoal, que aqui em cima diz que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, o que é que acontece? Onde tiver tangente de 60, eu vou trocar por raiz de 3. Ou seja, eu vou retirar essa tangente aqui e colocar raiz de 3, certo? Ó. E aqui repete o outro. Aí você deve estar imaginando, professor Sion disse que vai usar uma regra de 3. Mas regra de 3 não tem que ter outro número aqui embaixo? Se aqui não tem, você acrescenta colocando 1 embaixo. Certo? E aí agora é só fazer a regra de 3. Faz, ó, esse vezes esse. Então tem aqui, ó. H vezes 1 é igual a H. E vai fazer, ó, 3 vezes, ou raiz de 3 vezes 30. Raiz de 3 vezes 30, lembrando que 3 não tem raiz exata, então você só faz o seguinte, ó. 30 raiz de 3. Ok? Então, o que é que acontece? A altura do prédio é igual a 30 raiz de 3 metros. Ok? Então, o que é que acontece aqui, pessoal? A altura é essa daqui, certo? Lembrando, por que o senhor deixou em raiz aqui? Eu deixei em raiz porque 3 não tem raiz exata. Ok? 3 não tem raiz exata. Certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Se vier na forma de raiz, pode deixar na raiz aqui normal, certo? Se o número tiver raiz exata, aí você tira a raiz exata, certo? Professor, mas lá no exercício, tá me dando em número decimal. O que é que eu faço? Vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Ó, presta atenção, pessoal. Na primeira questão, ele dá lá, tipo assim, cosseno de θ é 1 sobre 2. Então, ao invés de colocar aqui raiz de 3, como eu coloquei aqui, você iria colocar 1 sobre 2. E aí fazia a regra de 3 e encontrava, certo? É a mesma coisa na sexta questão. Na sexta questão, ele vai dar um número decimal. Aí lá, por exemplo, lá é seno e cosseno de 37 graus. Lá diz que o seno ou cosseno de 37 graus, lá está dizendo 0,6 ou 0,8. Aí você analisa o que é que você vai usar. Você vai usar o cosseno ou o seno, certo? Aí quando você for substituir, por exemplo, você vai usar lá o seno de 37 graus. Lá o seno de 37 graus é 0,6. Aí no lugar aqui disso aqui, você apaga a tangente e coloca lá 0,6. Para fazer a regra de 3, é só colocar 1 embaixo e aí faz a regra de 3. 0,6 vezes esse valor e esse aqui valor vezes o tal. Beleza?
Então é só isso. E a mesma coisa você vai aplicar na 7ª questão. A mesma coisa que eu expliquei aqui para vocês, certo? No lugar do número aqui, se fosse o número decimal, você colocaria o número decimal. Lembrando, pessoal, que a primeira coisa é você saber onde é que está seu ângulo de referência. Qual é a informação que você tem, certo? É o cateto adjacente, é o cateto oposto, é a hipotenusa, né? Vocês vão fazer o desenho e aí vocês já sabem mais ou menos o que é que vocês vão se deparar. Então, pessoal, por hoje é só. Essa aula aqui é um pouco puxada, certo? Então, galerinha, por hoje é só, como já falei. Até a próxima semana. Lembrando aí que já estamos perto da nossa semana de avaliação, ok? Então, valeu, galerinha. Até mais.